Nós vamos dar continuidade nessa noite, nessa série sobre os profetas menores, que em cada quarta-feira, se Deus nos permitir, nós vamos estar trazendo cada quarta um profeta. Cada um deles tem algo para nos ensinar, cada um deles tem algo para nos passar que é muito pertinente para os nossos dias. Em Jonas capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2 por enquanto. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra de Iavé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Nilos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Por enquanto nós vamos ler só esses dois versículos. A cidade de Nínive, irmãos, se você for estudar, mais para frente tem outros profetas que falam sobre ela também. Sofonias fala sobre Nínive, Naum fala sobre Nínive, e era a maior capital do mundo na época. Nínive era a capital da Síria, e ela era uma cidade muito grande, poderosa em questão de exército. As muralhas eram intransponíveis, era uma cidade muito poderosa para a época. E em Naum, no capítulo 1 ali, fala que eles eram um exército grande e poderoso. E no versículo, não precisa abrir que eu vou ler rapidinho aqui para nós. Naum, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: ai da grande e sanguinária cidade, toda cheia de engano, mentiras, roubos e crimes, que abocanha a sua presa e não a solta mais. Aqui fala que era uma cidade sanguinária, né? Era uma cidade que ela era muito cruel. Nínive era conhecida pela sua crueldade. A Bíblia não cita, mas se você for pesquisar, os historiadores falam que quando os ninivitas eles venciam uma batalha, eles pegavam os soldados mortos do outro exército, arrancavam as cabeças, empilhavam todas as cabeças na porta da cidade e deixavam os corpos do outro lado, para as pessoas verem a grandeza e o poder que eles tinham. E daí aqui no versículo 2 diz, quando Deus fala para Jonas para ir pregar contra ela, porque a malignidade subiu até a presença de Deus, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Era uma cidade muito maligna. E daí no versículo 3 de Jonas 1 diz assim: entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Iavé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe e amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Iavé. Agora é que começa a história. Primeiro ponto que a gente consegue aprender já nesses versículos: não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. Não existe fugir de Deus. Eu não sei se você já parou para refletir, mas eu não sei o que passou na cabeça de Jonas para ele pensar que ele ia fugir de Deus. Não tem como. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão por toda parte. Então não adianta nós fugirmos dele. E nós muitas vezes nós fugimos de Deus. Não como Jonas tentando nos esconder, mas aqui Jonas foi chamado para um propósito. Deus deu um propósito para a vida de Jonas, que era ir até a cidade de Nínive, mas Jonas não quis. E certo dia eu estava na minha empresa, na minha empresa não, na empresa que eu trabalho. Ainda não tem empresa, quem sabe um dia se Deus permitir, porque não.
Na empresa que eu trabalho, sem meu colega saber que eu ia ministrar sobre Jonas, ele perguntou, eles me chamam de Zezinho na empresa. Ô Zezinho, Jonas ele não teve livre-arbítrio, né? Eu, não sei, por quê? Ué, Deus mandou ele pregar e não foi, Deus buscou ele pela orelha? Eu falei, não, ele teve livre-arbítrio. Ele fugiu? Então, mas então por que Deus buscou ele? Porque Deus queria mostrar para Jonas que até o pior dos piores pode alcançar a misericórdia. Mais para frente no capítulo 4, nós vamos ler isso aí. Porque eu fiquei pensando, na hora eu não tive a resposta. Porque eu fiquei, mano, por que Jonas então, não teve livre-arbítrio? Porque ele fugiu, depois Deus buscou ele. Daí depois, durante o dia, eu meditando, me veio isso, que até o mais perverso, até o pior dos piores, Deus encontra essa pessoa, Deus alcança a misericórdia dessa pessoa. E Jonas ele não quis pregar para Nínive, porque ele achava que essa cidade não merecia ser perdoada. Porque Jonas sabia que no momento que ele pregasse para Nínive, se essa cidade mostrasse arrependimento, Deus ia perdoar os ninivitas. E daí aqui no versículo 3, como eu falei, Jonas decidiu fugir. Não tem como fugir de Deus, irmão. Cada um de nós aqui tem um chamado. Amém? Uns já sabem qual é, outros ainda não sabem, mas o que importa é que todo mundo tem um chamado. Não tem como fugir. Se a gente já sabe qual é o nosso chamado, não adianta nós tentar fugir. Porque já está dentro de nós. O chamado de Jonas já estava dentro dele, não adiantava ele querer fugir. Deus foi afunilando até que ele teve que se render para o chamado dele. O reino de Deus ele não avança nessa terra enquanto eu e você não botarmos o chamado que nós temos para fora. Porque o que eu tenho dentro de mim não é para mim. Eu não vou levar para o céu isso que Deus colocou dentro de mim. Você não vai levar para o céu o que Deus colocou dentro de você. Hoje mesmo eu assisti um vídeo do Luiz Hermínio e ele falou: a unção que nós ganhamos é para deixar na terra, não é para levar para o céu. Elias, quando subiu, deixou a capa para Eliseu. Ele não levou para o céu junto. Porque o que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, não é para nós levar para o céu, não é para mim guardar. O que Deus colocou dentro de mim não é para mim guardar para mim, não. É justamente porque o mundo está cheio de ninivitas precisando alcançar o arrependimento, assim como nós alcançamos. Assim como um Jonas um dia foi pregar para nós e nós nos arrependemos. Nós precisamos exercer o chamado que Deus colocou dentro de cada um de nós. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer um ajuntamento como igreja, para cantar louvor, Não, nós temos que fazer isso, mas nós estamos aqui para aprender a manifestar o nosso chamado lá fora. Nós não estamos aqui simplesmente porque 8 horas na quarta tem culto, no domingo 7h30 tem culto. Não. Nós estamos nessa terra para servir, não para ser servido. Nós estamos para servir aqui. Só que o problema é que muitas vezes quando nós servimos, nós nos frustramos porque o resultado não sai da maneira como a gente quer. Mas não é da maneira que a gente quer. Não é como a gente planeja. Jonas foi pregar para Nínive, mas Jonas eu acho que foi a primeira pessoa, eu acho que o único até hoje que eu vejo que foi pregar querendo que as pessoas não se arrependessem. Eu nunca vi ninguém pregando, vou falar de Deus para o Jefferson, mas tomara que ele não se arrependa. Tomara que ele não se arrependa e Deus pese a mão sobre ele. Jonas eu acho que foi o único que fez isso, que pregou querendo que as pessoas não se arrependessem. Eu não vi até hoje. Me diz, pode levantar a mão bem sincero, quem aqui já falou de Deus com uma pessoa querendo que essa pessoa não aceitasse Jesus? Tá, vou falar de Jesus. Ô irmão, Jesus é bom. Tomara que ele não aceite Jesus. Não existe. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós estamos aqui para servir. Só que como o resultado não saiu da maneira que Jonas queria, ele ficou bravo. Ficou brabinho porque não saiu da maneira que ele queria.
mas não é da maneira que a gente quer. A nossa recompensa por servir não vai nem ser nessa terra. Nós não vamos nem ser recompensados nessa terra por servir. Jesus foi o melhor servo que passou por essa terra, levou uns pregos nas mãos e nos pés. Paulo cortaram o pescoço. Nós não vamos ser recompensados nessa terra. Nós podemos sim viver muito bem nessa terra, não é errado, mas nossa recompensa não é aqui. Nossa recompensa é quando Jesus voltar para nos buscar. Essa é a nossa recompensa. Quem aqui trabalha em comércio sabe. Eu não trabalho, mas a minha esposa trabalha, às vezes ela me conta algumas coisas. Tem algumas pessoas, quando alguma pessoa chega em um comércio, tem que tratar com toda a educação do mundo. E daí, às vezes, a pessoa chega, bom dia, o que tem de bom? Só se for para ti. Bom dia para quem? E é daí para mais, né? Quem trabalha em comércio sabe como é que funcionam as coisas. E mesmo assim a pessoa tem que aguentar no osso e continuar ali, firmezinho. E não pode fazer nada. É ou não é? Ela está servindo, mas não está saindo da maneira que ela quer. Alguém está ali humilhando ela, alguém está ali escorraçando ela, alguém está ali apedrejando ela, mas ela está servindo. É só um exemplo que eu estou dando, né? É só um exemplo. Mas a pessoa está ali servindo, tentando fazer o trabalho dela, e alguém, um ser abençoado de Deus, que um dia eu creio que vai receber da misericórdia de Deus. Amém? Todo mundo merece, né? Essas pessoas. Mas ela está servindo, mas não está saindo da maneira que ela quer. Não está saindo da maneira que ela não está recebendo o reconhecimento pelo serviço dela. E assim somos nós como cristãos nessa terra. Dificilmente quando nós quando nós for servir Jesus nessa terra a caráter como tem que ser, dificilmente nós não vamos ser apedrejados, dificilmente não vão xingar nós, dificilmente não vão falar mal de nós, porque nós estamos indo na contramão do mundo. E tudo aquilo que vai na contramão do mundo é o quê? Não vou citar nenhum exemplo aqui agora também, mas quando a gente vai na contramão do mundo, nós não somos bem vistos pela sociedade, nós não somos bem falados pela sociedade. Olha lá o crente lá, tá falando isso, o crente lá, fazendo aquilo lá, mas às vezes o crente só está fazendo o que está na Bíblia, mas como as pessoas aí fora elas não têm entendimento disso, nós não somos bem vistos. Mas o nosso papel nessa terra é somente servir. Ponto final. A gente só tem que lançar semente. Sabe a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Ele só lançava a semente. A semente é a palavra de Deus. Ela ia cair nos solos, que é o coração das pessoas. Umas frutificavam e outras não, de acordo com o coração de cada um. Mas o nosso único papel nessa terra é ser o semeador. É só lançar a semente, que é a palavra de Deus. É a única coisa que nós temos que fazer nessa terra, independente do resultado. Nós não podemos questionar o resultado. Porque a partir do momento que a gente fez a nossa parte, o resto é com Deus. A gente largou a semente, o resto é com Deus. Talvez alguém vai colher o fruto daqui 10 anos, a gente não sabe, mas aí é com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13, fala sobre o servir. Gálatas 5, 13. Gálatas 5, 13. Quem achou diz amém. Diz assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos
uns dos outros mediante o amor. Mais uma vez, sede servos uns dos outros mediante o amor. O que Deus, só que aí tem um detalhe no servir. Lembra aquela parábola do filho pródigo? Enquanto um filho pegou a parte dele da herança e saiu, o outro ficou ali servindo o pai. Ele ficou ali na fazenda servindo o pai. Quando o irmão dele voltou, ele se frustrou porque ele nunca recebeu nada. Por quê? Porque esse filho que ficou, ele não estava servindo em amor. Ele estava servindo esperando receber algo em troca. Era por isso que ele estava servindo. Ele queria receber algo em troca do pai dele. Mas aqui, como nós lemos, nós temos que servir uns aos outros mediante o amor. Nós temos que servir com amor. Nós temos que servir com amor. O Márcio falou na quarta passada, ele falou uma frase bem interessante, que um abraço sem o amor é somente um aperto. É mais ou menos isso que ele falou. Um abraço sem amor é somente um aperto. Tudo sem o amor não tem. Eu posso fazer qualquer coisa, se eu não colocar amor nisso, não vai dar certo. A gente sabe, a gente está cansado de ler ali 1 Coríntios ali, que fala sobre o amor, fala várias coisas, mas sem amor nada seria. Nós estamos aqui nessa terra para servir em amor. Foi para isso que Deus nos colocou nessa terra, para servir nessa terra. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro, capítulo 4. Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Filipenses capítulo 2, texto muito conhecido. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do 5 ao 7. Filipenses 2, do 5 ao 7, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Irmão, até Jesus, o maior exemplo de tudo, qualquer coisa que você pensar, Jesus foi o maior exemplo que passou nessa terra, o maior exemplo em amor, em serviço, em misericórdia. O maior exemplo, até ele assumiu plenamente a forma de servo. Jesus veio para servir. Se Jesus veio para servir, irmãos, aquilo que Deus colocou dentro de nós, como nós lemos ali, cada um de nós recebeu um dom. Nós lemos em 1 Pedro 4, cada um de nós recebemos um dom. Nós temos que colocar para fora esse dom, nós temos que servir esta terra com o dom que Deus nos confiou. Nós temos que servir, nós temos que exercer o chamado que Deus nos deu. Nós não podemos mais ficar nos escondendo, ficar guardando para nós. Muitas vezes a gente não serve por medo, ou se for por medo que a gente não serve, a Bíblia fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Se for por
eu não me sinto capaz. Realmente, nós não somos capazes, mas Ele nos capacita. Quem faz é Ele. Nós não somos capazes de nada, então Ele nos capacita. Nós simplesmente temos que servir. E Jonas tentou fugir da presença de Deus, porque ele não queria botar para fora o que Deus tinha colocado dentro dele já. Mas aquela cidade precisava. Jonas achava que aquela cidade não era digna de alcançar misericórdia. Mas quem somos nós para dizer quem é digno ou não de alcançar misericórdia? Assim como nós fomos alcançados, todos precisam alcançar. Mateus ali 16:25 fala que quem perder a sua vida em amor a Cristo achará a sua vida, e quem quiser proteger a sua vida vai perdê-la. Nós estamos aqui para servir. Jonas ali no capítulo 3, nós vamos ler do 10 em diante. Jonas 3, do versículo 10 em diante, diz assim: Jonas 3, versículo 10: Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Aqui então, depois de toda aquela história que a gente conhece, Jonas, o grande peixe deixou ele perto de Nínive, e ele foi até lá, e a Bíblia fala que Nínive demorava 3 dias para percorrer ela. Jonas percorreu ela em 1 dia, pregando que eles iam ser destruídos. E aqui a Bíblia fala, depois de tudo isso, né, que eles até o rei botou roupa de pano grosseiro, que naquela época assim, significava uma humilhação, né, para jejuns, para arrependimento. Todo mundo se vestiu com roupas de panos grosseiros, né, e todo mundo fez jejum, todo mundo. A Bíblia fala que até os animais ficavam sem comer. Daí no versículo 1 do capítulo 4 diz assim: Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Yahvé, agora, portanto, tira a minha vida. Eu te rogo, afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Olha o ponto da birra de Jonas. Pediu para morrer porque Deus viu o arrependimento dos caras. Yahvé, o Senhor, lhe questionou: Tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Yahvé Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que sendo frágil secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas ao ponto de ele quase perder os sentidos, e por isso ele desejou morrer e exclamou:
para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa dessa planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou: ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não as fizeste crescer nem a podaste. Ela simplesmente nasceu uma noite e na outra morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena desta grande cidade? Daí acaba o livro de Jonas com um ponto de interrogação. Não haveria eu de ter pena desta grande cidade? No versículo 4 ali, diz assim: tens alguma razão para te deixar enfurecer desta maneira? Tem uma outra passagem na Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Jó, no capítulo 38. Jó, capítulo 38, versículo 4. Jó 38, versículo 4. Aqui depois de Jó também vamos entrar. Vamos ler desde o 1 ali. Eis que Deus respondeu a Jó no meio de um tufão e indagou: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porque eu te questionarei e tu me responderás. Irmãos, imagina Deus falar assim para ti: prepara-te como homem, porque agora eu vou te questionar e eu vou te perguntar, e agora tu vai me responder. Imagina, recebeu um contra-parede desse. Eu, se fosse Jó, eu tinha só murchado. Não está aqui, mas quem falou? No versículo 4: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Só que eu já falava, Deus, desculpa, foi mal. Ratei. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados? E quem colocou a pedra angular e a pedra fundamental? Enquanto os luzeiros matutinos como a alva juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo? Ou ainda, quem represou o mar, estabelecendo-lhe portas, quando este irrompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densa escuridão o envolvi? Quando tracei os seus limites e o restringi mediante portas e barreiras? Quando eu lhe ordenei: até aqui virás, contudo não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? E tu, Jó, já deste ordens amanhã, ou determinaste a alvorada ao seu lugar, a fim de que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os perversos? Vamos ver só até aqui. Aqui, irmãos, como Jonas, Jó ficava questionando a Deus por tudo que tinha acontecido, ele falando coisas sem sentido, e aqui Deus deu um ultimato nele: onde tu estava quando eu lançava os alicerces da terra? Ou seja, para de questionar o que eu estou fazendo, tu não sabe nada, tu não sabe de nada, fica na tua, só faz a tua parte, faz o que eu te pedi, e deu, tu não sabe nada. Daí no livro de Jonas,
no capítulo 4, ali quando Deus pergunta para Jonas se ele tinha alguma razão para ficar enfurecido dessa maneira. Daí ali fala que Jonas, olha só, Jonas saiu para leste de Nínive, ele ficou num monte alto, ficou sentado para ver o que ia acontecer com a cidade. Ou seja, Jonas foi pregar para aquela cidade, mas ele não queria que aquela cidade se arrependesse. Jonas foi pregar, mas queria ver Deus destruindo aquela cidade. Queria ver Deus destruindo aquela cidade. Mas daí no versículo 11 ali, no último versículo de Jonas, a Bíblia fala que aquele povo não sabia a diferença entre o bem e o mal, não sabia discernir entre mão direita e mão esquerda. Daí na última frase do versículo assim: não haveria eu de ter pena desta grande cidade. É por isso que eu falo, irmão, por isso que eu falei antes que não importa o resultado. Jonas aqui, ele queria que a cidade fosse destruída, mas não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Deus queria alcançar a misericórdia sobre aquela cidade, e eu creio que isso é o desejo de cada um, de cada questão dessa terra. Eu creio que é pregar o Evangelho e as pessoas alcançar essa misericórdia, independente se a pessoa merece ou não, independente se nós vamos ser bem vistos ou não. O que nós temos que fazer nessa terra, o nosso papel, nós não podemos ser como Jonas, nós temos que ser como Jesus, que veio, serviu em perfeição, fez tudo perfeitamente. O que nós temos que fazer nessa terra é simplesmente servir. Nós temos um chamado, eu tenho um chamado, você tem um chamado, cada um de nós tem um chamado. Agora o que nós temos que ficar nos perguntando é: o que eu estou fazendo com isso que Deus colocou dentro de mim? O que eu estou fazendo com o chamado que Deus colocou dentro de mim? Será que eu estou exercendo? Ou será que eu estou guardando para mim? Não sei para quê. Nós temos que colocar para fora aquilo que Deus nos colocou, aquilo que Deus nos confiou. Nós temos que, mas eu não sei fazer isso. Deus me chamou para tocar violão, mas eu não sei tocar violão. Então aprende. Pega o violão e aprende. Se tu tem convicção que Deus te chamou para tocar um violão, então pega o violão e aprende a tocar um violão. Mas Deus me chamou para pregar, mas eu não sei falar. Moisés também não sabia. Deus usou Moisés para libertar o povo. O que a gente tem que fazer é dar o nosso passo. Abraão saiu da terra, Deus falou para ele: sai com ele da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu. Ele não fez assim: vai lá ô Jefferson, vai até lá o viaduto. Não, daí o Jefferson sabe para onde ele está indo. Deus não falou isso para Abraão. Deus falou: vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu para uma terra que ele não sabia onde era, para que lado ficava, como é que era. Simplesmente obedeceu o chamado que Deus deu para ele. É assim, isso que nós temos que fazer, isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos simplesmente confiar e exercer o chamado que Ele nos confiou. Porque nós temos um chamado e Deus espera que nós venhamos exercer este chamado. Porque se eu estou aqui, se algum de nós estamos aqui, é porque alguma pessoa que sabia do chamado dela, que exercia o chamado dela, falou de Jesus para mim e para você, e hoje nós estamos aqui. Ninguém vem para a igreja por vontade própria. Ninguém acorda uma pessoa que nunca botou hoje foi na igreja. Ninguém faz isso por vontade própria. A carne não permite isso. A nossa vontade da carne não permite isso. É somente quando alguém fala do amor de Jesus, que daí planta uma sementinha e o Espírito Santo faz o resto. E é isso que Deus espera de nós. Ele não espera que nós sejamos Jonas. Não, Ele espera que nós sejamos Jesus. O livro de Naum, que vai ser ministrado mais para frente, fala sobre a cidade de Nínive. Seria muito interessante você vir para escutar também, que conta o relato dessa cidade mais para frente. Jonas foi, pregou e a cidade se arrependeu.
Era isso que ele tinha que fazer. Ele não precisava fugir. Era uma cidade cruel, ele poderia morrer, mas é melhor morrer com Jesus, morrer fazendo alguma coisa para Jesus, do que morrer por nada. Imagina Jonas morrer porque desobedeceu uma vontade. É melhor morrer obedecendo do que desobedecendo. Concorda ou discorda? Né? Eu prefiro, então, se é para me morrer, que eu morra obedecendo, então morra fazendo algo que ele me pediu para fazer, não algo que eu queira fazer, independente do resultado. Quantas pessoas ao longo da história, a Bíblia relata alguns só, um ou outro, mas quantas pessoas largaram tudo para exercer o seu chamado? E às vezes o nosso chamado não é dar. Às vezes as coisas mais simples, Deus espera que a gente faça as coisas mais simples. O simples fato de no meu serviço eu falar de Jesus para algum colega, eu já estou servindo. O simples fato de quando eu estiver com a minha família eu falar de Jesus, eu já estou servindo. Eu não preciso estar em cima do altar com o microfone na mão, só está servindo quem está aqui em cima. Não, quem está na porta está servindo. Quem bota os copos lá para nós tomar água está servindo. Quem bota a água lá no bebedouro está servindo. Quem limpa a igreja está servindo. Quem faz as coisas para a cantina está servindo. O servir não é simplesmente pegar um microfone na mão, pegar um instrumento, pegar uma Bíblia. Não. O servir é qualquer coisa que a gente faça para Deus com amor, querendo que o reino dele avance nessa terra. Eu não preciso, irmão, entenda uma coisa, nem todo mundo tem um chamado para pregar em cima de um altar. Mas a Bíblia fala para nós em Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo tem que pregar o evangelho para as pessoas aí fora. Mas nem todo mundo vai estar no altar com o microfone na mão. O que Deus espera de nós, quando Jesus falou isso em Marcos 16, Ele não espera que todo mundo que está aqui pegue o microfone na mão e suba aqui em cima a pregar. Não. Quando Ele falou ir de pregar o evangelho, no teu serviço, conversar de Jesus. Na tua família, no almoço de família, falar de Jesus. É dar um bom testemunho fora daqui. Porque hoje as pessoas elas estão mais atentas no que nós estamos fazendo do que nós estamos falando. Porque eu posso falar muita coisa e não fazer nada do que eu falo. Isso é básico. As pessoas hoje, não adianta eu falar sobre amor e no meu serviço eu dar um soco no colega meu. Primeira coisa que eu vou ouvir, lá o irmão, fala de amor, eu dei um soco no colega. Né? Aí complica. Aí fica ruim. Tiago 2. Tiago 2, versículo 13. Vou ler só mais esse versículo aqui. Tiago 2, versículo 13. Diz assim: Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. Daí a última frase: a graça triunfa sobre o juízo. Algumas versões falam: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, posso colocar de pé? Era essa palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos essa noite. O que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos servir a Ele, servir essa terra com o chamado que nós temos. Independente do resultado que a gente espera, porque o resultado não é para nós, o resultado é para Ele. Se perguntar para o pastor sobre essa igreja, ele vai falar: essa igreja não é minha, a igreja é de Deus. Eu tenho um chamado, mas o chamado não é para mim, o chamado é para Deus. Eu não tenho um chamado para me dizer, para me engrandecer. Eu fui chamado para pregar. Eu fui chamado para ministrar louvor às nações. Não é para a gente se engrandecer.
é para exercer o que a gente tem. É isso que Deus espera de nós. Ele não quer que a igreja da terra seja como Jonas. Não. De Jonas o mundo já está cheio, que tem chamado, mas não exerce. A Bíblia precisa de mais Jesus nessa terra. A terra precisa de mais Jesus. A terra precisa de mais pessoas que se pareçam com Jesus, que sirvam como Jesus. Não é fácil, não é, porque muitas vezes o resultado para nós, que nós vamos colher nessa terra, não vai ser bom, mas o que importa não é o que a gente vai colher aqui nessa terra. O que importa é o que nós vamos colher quando Jesus voltar. Porque a nossa recompensa não é nessa terra. A nossa recompensa é nas áreas celestiais. Essa é a nossa recompensa. É quando Ele vir nos buscar, Ele vai nos entregar a nossa recompensa. A nossa maior recompensa é estar com Ele. Você já parou para pensar no dia que Jesus voltar? Me dá um pavor só de parar para pensar e escutar Ele falando: afasta, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Puxa, me dá um pavor, irmão. Eu passar a vida toda nessa terra e ainda chegar no final e escutar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E eu posso estar aqui servindo, mas se eu não tiver amor no que eu estou fazendo, de nada vale. O que eu quero que Deus quer que nós venhamos entender nessa noite é que o resultado, quem faz não somos nós, o resultado é Ele. Nós, aqui, o nosso papel nessa terra é lançar a palavra, é semear a boa semente. O papel dele é regar, colher, cuidar. É o Espírito que faz, é o Espírito que convence. O nosso trabalho nesta terra é servir. Amém? Feche seus olhos.